Fala, gente! Gravando esse vídeo aqui para falar da lista de dispensas de Vanderlei Luxemburgo, só que na temperatura certa, hein? Eu vou falar de 16 jogadores, isso mesmo, 16. Quem sai, quem fica, agora aqui no Café do Setorista. Gostei da rima. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vem tomar um café comigo. Vídeo de hoje que tem o patrocínio do OneFootball, meu amigo. O maior aplicativo de futebol do mundo. Você tem que ter no seu celular, você tem que baixar, porque o OneFootball é completaço. Além das notícias do mercado da bola, as notícias do seu time do coração, porque tem a página, por exemplo, do Corinthians. Você que está aqui para ouvir falar do Coringão hoje, para saber do Coringão, no OneFootball tem a página do Corinthians com tudo, estatísticas, tem notícias. Você pode acompanhar o tempo real dos jogos, os melhores momentos do Corinthians, assim que a bola parar de rolar, você acompanha no OneFootball em alta definição, porque o OneFootball tem os direitos de imagem, meu amigo. O OneFootball é time grande, tem os campeonatos europeus também para você acompanhar ao vivo e de graça. Tem tudo. O OneFootball é completo. Mercado da bola, jogos para você assistir ao vivo e de graça. Você tem o seu time do coração, as páginas, enfim. É completaço, você precisa baixar o OneFootball. Aliás, os vídeos do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B em alta definição no OneFootball, de todos os times assim que a bola parar de rolar, tá certo? Baixe o OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo. Vou deixar o link na descrição para você baixar com o link que está aqui e mostrar a força também dos cafezeiros para o OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, tá certo? Não esquece do like aqui nesse vídeo. Vamos falar da lista de dispensas de Vanderlei Luxemburgo. Eu vou citar aqui para vocês 16 jogadores. Então, para o vídeo não ficar longo, tem uns 10 minutos, entre 10 e 15 minutos no máximo, eu vou ser objetivo, não vou nem citar a lista agora, já vou começar a citar um por um e vou explicar o caso de cada um na temperatura certa, porque você sabe que aqui a gente não erra. Quando a gente fala, vai renovar, renova. Vai sair, sai. Então, eu vou trazer para vocês aqui a informação na temperatura certa. Eu já havia trazido recentemente uma matéria também sobre isso, inclusive no Portal UOL, também aqui no canal, falando de 13 jogadores que terminam o contrato no fim desse ano, tá? 13 jogadores terminam o contrato em dezembro, são 13, tá? São 13. E aí você coloca também Duqueiroz, que já está deixando o time, você já sabe que faz parte da lista de dispensas, tá? De dispensas do Corinthians. Você coloca nessa lista Rafael Ramos, tá? Que tem contrato até metade de 2024, e você coloca também o Romero, que tem contrato até o fim de 2024. Então eu vou falar nesse vídeo aqui de 16 jogadores que tem, melhor, vou falar 16 jogadores, mas de 13 que tem contrato até o fim desse ano, e mais esses 3. Um você já sabe que é o Duqueiroz, está fora. E tem Rafael Ramos também e o nosso querido Romero, para a gente avaliar. Vamos começar por esses então, tá? Já para não perder tempo, já adiantei isso para vocês e falei que o vídeo tem que ser objetivo, porque são muitos jogadores. Vamos lá. Duqueiroz está fora, eu havia avisado que isso ia acontecer, porque Vanderlei Luxemburgo não costuma muito trabalhar com jogadores que já estão negociados. Depende, se for craque, ele trabalha, tá? O PVC estava lembrando, que eu faço programas com o PVC também no UOL, e ele estava lembrando que o Flávio Conceição, volante que jogou no Palmeiras, quando foi vendido, o Vanderlei utilizou ele até o último, tá? Então, se for craque, meu amigo, se for bom, indispensável, tem que utilizar, que não é o caso do Duqueiroz. Esse tá fora, eu avisei que estaria, porque na maioria das vezes o Vanderlei não utiliza, ele não gosta de trabalhar com um jogador que está negociado, tá? Que está negociado. Então, ainda mais se não é um jogador imprescindível, ele vai abriu mão já do Duqueiroz. O Corinthians anunciou, inclusive, ontem Duqueiroz, Balbuena e Júnior Moraes, que vão treinar separados junto com o Luan e não fazem parte mais do elenco do Corinthians. Então, o Duqueiroz está fora. Vamos falar agora de mais 2 jogadores, que fogem,
dessa lista de 16 que eu estou passando para vocês, esses 2 fogem da lista dos 13 que terminam o contrato ainda nesta temporada, tá? Rafael Ramos, jogador não agradou o técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo considerou um jogador de baixo nível técnico. E só vai voltar a ser aproveitado em caso de urgência mesmo, se acontecer alguma fatalidade, enfim, né, ou sem uma lesão do Fagner, né? Claro que ninguém está querendo isso, né? Pelo amor de Deus, só querendo explicar que pro Rafael Ramos querer poder ser utilizado só em um caso realmente de extrema urgência. Aliás, o Vanderlei até avalia que o Corinthians busque um lateral no mercado da bola, tá bom? Então, o nosso querido aí, Rafael Ramos, não deve ser muito aproveitado e o Corinthians vai querer negociá-lo já na próxima janela. O Angel Romero, tá? Angel Romero, jogador que, né, é ídolo, né, de alguns corintianos mais jovens, enfim, isso é normal também, não tem problema nenhum. No meu caso, não gostei da contratação. Achei que foi mais uma daquelas de acima de 30, que não faz sentido nenhum. Um atleta que já não atuava mais pelos lados do campo. O forte dele era ser um atacante que ajudava na marcação, polivalente, e hoje ele não tem mais preparo físico para isso, tá? O Vanderlei acredita que ele pode ajudar o grupo, mas se pintar alguma proposta, o Corinthians vai liberar, porque também não é um jogador que enche os olhos do professor, tá bom? Falei de Duqueiroz, falei de Rafael Ramos, falei de Romero, tá? Falei de Balbuena, acho que não precisa nem dizer, né? O Corinthians ontem anunciou Balbuena fora, junto junto com o Júnior Moraes e com o Duqueiroz. Júnior Moraes e Balbuena, jogadores que o Júnior Moraes tem contrato até o final do ano, nunca conseguiu se firmar, não agrada o Vanderlei, foi um atleta que o Vanderlei revelou no Santos em 2007, fez o gol do título, inclusive, era só Moraes, né? Fez o gol do título paulista contra o São Caetano de cabeça, cruzamento do Kleber. Tá fora, não agrada, não tem condição, não consegue se preparar psicologicamente nem fisicamente para jogar. Balbuena, lento, soma-se ao excesso de jogadores acima de 30 anos, jogador que eu apontei no ano passado ainda que estava mal, muita gente não gostou na época que fiz esses comentários em pós-jogos, enfim, mostrou realmente que não está em boa condição, e o Vanderlei também não se agrada, que é uma zaga, que é uma linha de 4 ou mais jovem ou pelo menos mesclada, né? Pelo menos aí que o Vanderlei tenha jogadores experientes, né? Mesclado com jogadores mais jovens, e isso não estava acontecendo. O Balbuena está fora também, esse com contrato até o fim desta temporada, tá bom? Vamos lá, Bruno Mendes, agora todos os jogadores que terminam o contrato até o fim do ano. Bruno Mendes, a situação tenho passado para vocês aqui, muita coisa com exclusividade, valores altíssimos, mas se você for ver bem também, não são tão altos assim, porque se diluir luvas em contrato, vão ser valores aí que vão chegar em torno aí de 700, né, no máximo 800 mil por mês. Lembrando que o Corinthians já paga isso para outros zagueiros, outros defensores. É uma questão de avaliar, gente, tá? O torcedor tem que pensar que o Corinthians fez também um investimento de 18 milhões de reais no Bruno Mendes, tem 70% dos direitos econômicos dele, ele é jovem, pode ingressar, pode emplacar ainda na seleção uruguaia, o Corinthians pode vender. Aí o Corinthians abre mão dele, perde o investimento, tá? Eu tenho refletido muito sobre Bruno Mendes, viu, gente? Eu, de início, assim, eu achei meio absurdo, né, a pedida, mas confesso que eu tenho tentado buscar um ponto de equilíbrio, sabe? Para não ser radical eu não gosto de ser radical. Quando eu tô bravo, não é que eu sou radical, é que eu tô falando a verdade mesmo, como já falei, vários absurdos aí que tem acontecido no Corinthians. Caro, só que tem que ver o seguinte: vai buscar um outro zagueiro, vai perder investimento e vai gastar com outro zagueiro, vai valorizar esse zagueiro, por exemplo, vem o Lucas Veríssimo, que é muito bom, é ótimo. Eu adoraria de vê-lo no Corinthians. Só que é um jogador que você vai valorizar ele para o Benfica e vai pagar mais do que você pagaria para o Bruno Mendes. E você perdeu ali o investimento que você fez de 18 milhões de reais. Então a gente tem que pensar um pouco também, tá? Vamos ver. Lembrando que o Bruno Mendes tem interesses de clubes, né, do futebol brasileiro, trouxe com exclusividade que além de Inter e Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro fizeram propostas, tá? Informação exclusiva aqui do canal. O Gil é um zagueiro que é o seguinte: o Corinthians ia renovar com ele. Estava praticamente definido isso, tá? O Corinthians só não ia renovar com o Gil se ele não quisesse. Mas com a pressão agora muito forte em cima dos veteranos, a diretoria mudou de ideia, tá? E, inclusive,
ela adora e está fazendo força para vazar a informação de veteranos que agora não vão renovar. Então tá, né, aqueles que são mais chegados, né, a diretoria está pedindo uma ajuda, né, até para diminuir a pressão, protestos, para mostrar o seguinte: nós não vamos renovar mais. Sentiu a pressão, por pura pressão, não vão renovar com o Gil, mas eles adorariam. E digo mais, hein, que se o Gil jogar um pouquinho mais, eles mudam de ideia, eles renovam com o Gil. Vou deixar em stand-by o Gil por causa disso, tá bom? Porque é um jogador que eles gostam muito, e só estão, né, falando agora que não vão renovar por causa da pressão. Mas se essa pressão terminar, se o Corinthians por acaso ganhar algum título, uma Copa do Brasil, o Gil titular, pode ter certeza que renovam. Vai por mim, tá bom? A informação aqui é na temperatura certa e sem interesse nenhum. O Fábio Santos é um jogador que avisou que vai aposentar no final do ano, que já não tinha condições de renovar, que eu dei em primeira mão ano passado que ele ia renovar e a diretoria não tinha coragem de anunciar, né? Foi até o Duírio, foi no programa do Neto lá, citou meu nome, tudo que eu falei isso, confirmou a minha informação, mais um furo aqui do canal, e me criticou por isso. Porque eu falei que eles não tinham coragem. Ele falou: temos coragem sim, porque é um grande lateral, tal. Tava errado, Duírio. Desculpa, velho. Entendeu? Nada contra. Mas estava errado. O Fábio Santos não tem condição de ser titular do Corinthians com 37 anos na lateral esquerda. Os caras estão passando de moto do lado dele, com todo o respeito. Já foi um grande jogador, tá? Mas o Kleber, lateral esquerdo, já foi. O André Santos já foi. O Silvinho já foi. Tudo passa, tá bom? Em relação à renovação dele, cara, se renovar é um absurdo, né? Mas agora estão falando que não vão renovar. Mas o Fábio Santos, um pouco abaixo do Gil, mas se quisesse renovar, não sei não, viu? Mas cremos que esse Fábio Santos não fica, tá? Cantígio também tem contrato até o final do ano. A ideia da diretoria é conseguir uma negociação até o meio do ano. Revelei isso para vocês já. Quando foi que eu revelei? Tem até a data aqui, tá? Tem até a data aqui, no dia 15 de março, tá? Que a diretoria queria, não queria mais o Cantígio, queria negociá-lo. É bom lembrar que o Cantígio custou ao Corinthians 3 milhões e meio de dólares, meu amigo, tá? Isso aí vai dar 3 milhões e meio de dólares, assim, fazendo a conta de cabeça aqui, um pouquinho mais de 15 milhões de reais, junto ao Júnior Barranquilla da Colômbia. O Corinthians quer negociá-lo no meio do ano, está aguardando propostas. Você que está nos assistindo, mande propostas para Cantígio. Paulinho, o jogador está sendo avaliado, a diretoria já fez questão que vazasse que não quer renovar com ele também, e a ideia é negociar no meio do ano. Também trouxe com exclusividade que Red Bull Bragantino e Cruzeiro tem interesse, tá? Red Bull Bragantino, inclusive, agora fez proposta oficial pelo Paulinho, uma proposta longa, visando inclusive até dar um cargo para ele depois de gestor, né, no fim desse contrato. Vamos aguardar se a proposta vai chegar. Se chegar, Corinthians libera na hora mais de 1 milhão por mês, reserva. Corinthians quer muito se desfazer dele, contrata até o fim do ano. Juliano, a diretoria do Corinthians agora alega que não quer renovar, mas queria, tá? Queria renovar, mas eu acabei negando a informação que ele estava renovando por 2 anos. Eu não lembro quem soltou essa informação, mas eu acabei, no mesmo dia, informando vocês que não procedia, né? Que o Corinthians não tinha interesse em renovar por 2 anos com ele. Então o Juliano não deve renovar contrato, a não ser que ele venha daqui para o final do ano explodir aí, inclusive deve ser titular no clássico contra o São Paulo neste domingo majestoso. Cobertura total aqui do canal Café do Setorista, tá bom? O Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk, é um jogador que está emprestado até o fim do ano e não vai ter o seu contrato renovado de empréstimo, e o Corinthians também não quer investir para contratar o Maicon porque não conseguiu jogar bola, tá? É bom sempre ter essas ressalvas em relação ao Maicon e Juliano, porque se por acaso eles começarem a jogar futebol, né, a gente ainda, o ano ainda não acabou, estamos no primeiro semestre. Talvez o Corinthians possa até mudar de ideia, mas só no caso realmente radical, né? Radical dos dois, porque realmente não vem jogando nada, tanto o Juliano nem o Maicon, e o Maicon muito menos ainda que o Juliano, tá? Renato Augusto, camisa 8, que é considerado aí o maestro, líder do time. Esse o Corinthians tem interesse em renovar, tá? Só não vai renovar se por acaso o Renato Augusto voltar a lesionar de novo, voltar a lesionar, e o Corinthians vê que realmente é o fim da carreira do Renato, aí o Corinthians não renova. Ou o Renato recebe uma proposta para aposentar ganhando milhões em algum futebol aí pelo mundo, né? Mas a intenção do Corinthians é renovar
com o Renato Augusto, tá bom? Mosquitaço, né? O atacante se recupera de cirurgia ligamentar no joelho, e o Corinthians vai avaliar no seu retorno, tá? O Corinthians tem vontade, viu, de renovar com o Mosquito. O Corinthians gosta do Mosquito, acredita que é um bom jogador para elenco, né? Para reforçar elenco, né? Não para ser titular. Mas o Corinthians tem bons olhos em relação ao Mosquito, viu? Vai depender muito do desempenho dele quando ele voltar. A volta está prevista para julho, tá bom? Júnior Moraes está fora, já falei, jogador que tem contrato até o final desse ano. O Luan, né, esse que já é considerado a pior contratação da história do Corinthians, 800 mil por mês, não vai ser reintegrado, não vai ter contrato renovado. A diretoria do Corinthians, inclusive, tá até acima dos treinadores em relação a isso, porque é uma situação complicada. Você imagina se algum treinador resolve utilizar o Luan no Corinthians. Eu falo algum treinador porque só no Campeonato Brasileiro o Corinthians já teve 4, né? Então é uma situação complicada aí do Luan, porque se você coloca ele para jogar agora, ele resolve jogar até o final do ano, aí você faz o quê? Renova o contrato com ele? Enfim. E a torcida foi o único nome de jogador que a torcida pediu para não colocar em campo. Duvido que Vanderlei Luxemburgo e Duílio Monteiro Alves vão querer comprar essa briga aí com os torcedores uniformizados. Teve aquele protesto lá do Caixão, aquela coisa toda que você já sabe. Então, Luan fora do Corinthians. Juan Oliveira, né? Poxa, situação muito triste. O contrato dele termina aí no dia 30 de junho, tá? Não é nem no final do ano, é agora. Passou por diversas cirurgias, né? E não vai ter o seu contrato renovado. Não está tendo nem oportunidades, não consegue jogar. Enfim, são esses os jogadores aí. Espero que não tenha esquecido de ninguém. 16 minutos de vídeo, 16 jogadores eu citei. Acho que tá bom. Agora, o que falta agora? O seu comentário, tá? Comenta aqui o que você acha de cada jogador que eu citei, algum que deve ficar, que deve sair, se você discorda do Vanderlei ou não, se discorda de mim ou não. Enfim, não tem problema nenhum. O importante é você comentar, interagir e a gente vai trocando figurinhas, tá bom? Amanhã, cobertura total, né, no canal Café do Setorista, nesse domingo do Clássico. Um vídeo bem legal pela manhã, não percam. Um vídeo imperdível pela manhã, estou avisando, é imperdível, tá? Então deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. São 4 planos, cafezinho, café, cafezão e café especial, vê o que te agrada mais. Quai, vídeos curtos a todo momento lá, também do Coringão, meu canal de entrevistas, se inscreve, não esqueça, se inscreve lá, hein, tá? Tem aqui o link também na descrição de tudo isso, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, Deus abençoe e valeu.